Olá, mulheres! Aqui é a série Silva do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos continuar o capítulo 6 do livro Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais da pastora Tânia Teresa. Vamos lá? Confessar pecados não é sinônimo de contar pecados. Os fariseus falavam dos pecados de seus pais. Se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Mateus 23:30. Porém, falar a respeito dos erros cometidos não é o mesmo que confessá-los. Algumas pessoas, inclusive, narram suas falhas com orgulho. Certa vez eu estava em Washington e fui atender a uma mulher que viveu uma história tenebrosa. No Dia das Mães, seu filho adolescente pediu que ela chegasse um pouco mais tarde à casa porque queria preparar-lhe uma surpresa. Ela pensou: meu filho pedindo para eu demorar no culto, só pode estar preparando um almoço para mim. Ao chegar, encontrou a surpresa: seu filho enforcado dentro de casa. Ela entrou em desespero. Perguntei a ela se o que acontecera ao seu filho fora um episódio isolado, e ela começou a narrar as desgraças que rondaram sua história. A mulher contou que, em certa ocasião, sua família reuniu-se em uma chácara durante um final de semana inteiro para comemorar as bodas de ouro de um parente. Quando as pessoas já tinham almoçado e preparavam o almoço do dia seguinte, chegou o último convidado da festa, seu sobrinho. O rapaz aproximou-se do tio e disse: tio, foi o senhor quem afiou essa faca? O tio respondeu que sim, e ele continuou: e o senhor sabe afiar faca? O tio descontraidamente disse: claro, respeite-me. O jovem falou: então dê-me essa faca para ver se está bem afiada mesmo. O tio entregou-a nas mãos do jovem. Com a mão direita, o rapaz segurou o cabo da faca com a esquerda à ponta e cortou o próprio pescoço diante de todos. Aquela mulher disse a mim: pastora, espirrou sangue em todo mundo que estava em volta, porque ele cortou a jugular. A história dessa mulher misturava-se com a história do cangaço no Brasil, ou seja, era marcada por derramamento de sangue. Contudo, em vez de envergonhar-se do mal feito, a família dela vangloriava disso. Uns diziam: meu avô era cabra macho, matou uns 30, arrancou, salgou e pendurou as orelhas dos cabras atrás da porta. Estão lá as orelhas secas para provar. Outros falavam: isso não é nada. Já viu a espingarda dele? Cada um que ele matava era um risco que ele dava na arma, para não perder a conta. Isso não é confissão, mas publicação de pecado. O mesmo acontecia com os fariseus. Eles não chegaram arrependidos diante de Jesus, pelo fato de seus pais terem matado os profetas. Talvez alguém argumente: pastor, o meu arrependimento mudará o destino daqueles que já morreram? Obviamente não. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O que é necessário fazer então? É preciso constranger-se diante de Deus pelas falhas cometidas por nossos antepassados e reconhecer a herança que pesa sobre a nossa vida. É imperioso dizer ao Senhor que discordamos do que eles fizeram e queremos nos desvencilhar desse legado maldito. Quando, penitentes, confessamos nossos pecados ao Pai, mudamos o cenário espiritual. Quando arrependidos, declaramos nossas iniquidades, alcançamos o perdão divino. Quando contritos, revelamos nossa herança funesta, rejeitamos seus frutos ominosos. Os frutos que colhemos são os frutos que plantamos: falência, doenças e morte. A igreja para mim é um verdadeiro laboratório. Aprendo muito com as pessoas às quais atendo. Tenho ensinado que os frutos manifestos em caso de derramamento de sangue em uma família geralmente são morte prematura, acidentes frequentes, suicídios e doenças graves. Fui ministrar em uma Assembleia de Deus em Orlando, na qual não tinha estado antes, na Flórida. Eu não conhecia os pastores nem sabia nada a respeito deles. Embarquei no voo para os Estados Unidos pela manhã no Rio de Janeiro e cheguei à noite ao meu destino, pois houve um atraso na saída. Conclusão: não tive tempo para nada. Fui direto do aeroporto para a igreja, cheguei, preguei e fui para a casa dos pastores que me receberam. Como eu estava muito cansada, fui logo me deitar. De madrugada tive um sonho. Sonhei que estava em uma casa muito antiga de fazenda. Havia uma família nessa casa trajada com roupas antiquadas, mas não era minha família. Era como se eu a estivesse visitando.
Passei por aquela casa, atravessei o quintal e cheguei a um barracão. Naquele barracão havia homens mal encarados que usavam chapéu no rosto e revólver na cintura como capangas. Continuei a caminhar e cheguei a um barranco. Quando cheguei ao alto do barranco, vi muitos cadáveres, homens, mulheres, crianças e velhos espalhados sobre a terra. Acordei e sabia que aquele sonho era uma revelação de Deus. Pela manhã acordei, fiz a higiene pessoal e fui para a cozinha. A pastora, dona da casa, estava fazendo café. Iniciamos logo uma conversa, pois antes não tivemos tempo para nada. Eu disse a ela: Pastora, eu tive um sonho revelador. Na medida em que eu contava o sonho, ela ficava pálida. Largou o que estava fazendo e sentou-se. Quando terminei, ela disse: Pastora, a senhora não sabe quanto Deus falou com a irmã. Vou lhe contar uma história que ninguém sabe. Meu pai foi um homem muito rico, dono de muitas fazendas no interior do Brasil. Ele era recebido nas igrejas com honrarias, abençoava financeiramente os ministérios, fazia grandes doações para construções de templos e era enaltecido onde quer que fosse. Meu pai foi acometido de uma enfermidade estranhíssima e começou a definhar. Seus músculos pareciam secar. No fim da vida já não andava nem falava mais. Não muito tempo depois, minha mãe teve a mesma doença. Quando estava no leito de um hospital à beira da morte, mandou me chamar. Somos 5 irmãs, eu sou a mais velha, mas ela decidiu falar comigo. Mamãe disse que precisava me contar um segredo, pois não queria levá-lo para o túmulo, e que eu fizesse o que eu bem desejasse com o que ela iria me contar. Minha mãe disse que o meu pai ficou rico da seguinte maneira. Ele tinha poucas posses quando descobria que havia uma terra no interior de Goiás sem título de propriedade. Pagava um pistoleiro para matar as pessoas que moravam nela. Depois disso, pagava um terça de ferro para tomar posse do terreno. Por fim, legalizava os documentos quando estava tudo regularizado. Vendia a propriedade e guardava o dinheiro. Ele fazia isso continuamente. Descobria terra, mandava matar, legalizava a propriedade e vendia. Por vezes, ele matava pequenos proprietários, juntava dinheiro e comprava uma grande propriedade. Minha mãe disse que meu pai pagava capangas mensalmente como se fossem funcionários. Quando perguntei a ela quantas pessoas meu pai matara, ela disse que foram mais de 100. Depois de ouvir essa história, eu disse a ela: Querida pastora, o Espírito Santo não é fofoqueiro. Se ele está me revelando tais coisas, é porque deseja trazer libertação. Perguntei àquela pastora, uma mulher madura, com filhos e netos, como era a história das irmãs dela, dos sobrinhos. Ao que ela me respondeu: só desgraça. Das 5 irmãs, apenas 2 estão vivas. Eu e outra que vive no Brasil. Nós 2 estamos com câncer. Meu sobrinho perdeu os 2 braços em um acidente. E continuei perguntando como elas estavam financeiramente, tendo em vista que o pai, antes de morrer, comprara uma fazenda para cada filha. Ela disse: Pastora, nós não temos nada. Do mesmo jeito que o dinheiro entrou, saiu. A senhora está vendo esta casa na qual eu vivo? Eu não tenho dinheiro para pagar o financiamento dela aqui nos Estados Unidos. Dentro em breve vou perder o imóvel. O que acontece às riquezas adquiridas com maldade? Foi a pastora quem matou os pequenos proprietários de terra? Não, mas Deus é justo. Havia sangue derramado, clamando por justiça. Falência, doença e morte foram os frutos que ela e sua família colheram. Quem planta derramamento de sangue, colhe derramamento de sangue. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Os frutos que colhemos são os frutos que plantamos. Promiscuidade. Fui procurada por um rapaz que sofria de perseguição espiritual, pedofilia. Perseguição espiritual é o desejo incontrolável, obsessão pela prática de determinado pecado. Sonhos e pensamentos obsedantes fazem parte do cotidiano daqueles que sofrem deste mal. Esse jovem me disse: sonho que estou tocando crianças, fico excitado quando as vejo. Adiante você entenderá a razão de ele enfrentar este problema. Sabe com qual cadeia geracional deparei-me ao atendê-lo? A avó fora prostituta e o pai fora criado no leito da prostituição, vendo tudo o que a avó fazia. Quando o pai estava com 6 anos de idade, o conselho tutelar retirou-o daquele ambiente. Tempos depois, ele foi adotado por uma família cristã. O pai desse jovem cresceu no evangelho, tornou-se pastor, casou-se e teve 5 filhos, 4 rapazes e uma moça. No entanto, esse homem sofria de perseguição espiritual na área da pornografia. Ele não conseguia viver sem assistir a filmes imorais.
Naquele tempo não existia internet, ele alugava vídeos em locadoras periodicamente. Depois de assisti-los, arrependia-se e chorava, porque era um homem ligado às coisas do Senhor, mas pouco tempo depois voltava à mesma prática. Em sua casa havia um quarto que ele dizia ser reservado às vigílias e orações. Era nesse lugar que, escondido da família, sucumbia à tentação. O filho mais velho desse homem, quando estava com 9 anos de idade, acordou certa vez para ir ao banheiro. Nessa noite ele escutou barulhos estranhos, gemidos, vindo do quarto de oração do pai. O menino pensou que ele estivesse morrendo porque dias antes tinha assistido a um filme em que um homem gemia em decorrência de um infarto. Assim, correu para socorrê-lo. Quando chegou ao quarto, viu o que o pai fazia e pensou: então é isso que meu pai faz quando fala que vai fazer vigília durante a noite. O menino viu o pai, mas o pai não o viu. Então, interessado em toda a cena, decidiu permanecer ali quieto. Desde aquele dia, toda vez que o pai ia fazer vigília, o menino ia fazer vigília junto com o pai. Ele deu um jeitinho, uma frestinha, uma puxadinha na cortina fosca sobre a vidraça transparente. Era suficiente para ver o que se passava no ambiente. O menino ficou naquela janela durante 5 anos acompanhando as vigílias do pai. Um dia, quando ele estava com 14 anos, a vigília do pai terminou dentro do quarto, mas a dele não havia terminado do lado de fora. O pai desligou o videocassete, desligou o televisor e escondeu o vídeo. O menino, desesperado ao perceber que o pai ia encontrá-lo do lado de fora, correu para o quarto e estuprou o irmão de 3 anos de idade. Quem é o rapaz que sofre perseguição espiritual pedófila? O menino de 3 anos de idade. Quando esse rapaz pediu minha ajuda, ele falou: pastora, preciso confessar o que penso. Preciso confessar que já toquei todos os meus sobrinhos com desejo. Eles não sabem. Quando vamos à Disney, fazemos trenzinho e os abraço por trás. Eles pensam que é proteção de tio, mas eu faço isso porque sinto desejo. Eu brinco de contar segredos, falando na orelha deles. Eles pensam que estou brincando, mas quando minha boca toca a orelha deles, sinto desejo. Estou falando de uma cadeia familiar que começa na prostituição em uma geração, passa para a pornografia na outra, para o estupro incestuoso na outra e para a pedofilia na outra. Aqui fica um alerta para as pessoas que não enxergam o mal contido na pornografia, especialmente quando ela é levada para dentro de casa. Precisei ficar 3 meses com aquela família inteira para todos entenderem que sem confissão e arrependimento não há interrupção do mal. Os meninos que receberam toques libidinosos do tio, se não extirparem a raiz de iniquidade instalada naquela casa, serão futuros abusadores. Esse ciclo não acaba se alguém dentro da família não disser a Deus: eu e minha casa fizemos o que era mal diante do Senhor. Por essa razão, encontramos em diversas famílias casos de promiscuidade, perdas financeiras e doenças graves que perpassam as gerações. No próximo áudio, vamos dar continuidade ao capítulo 6. Até lá!